noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui na noite de hoje para mais um estudo, de perguntas e respostas. Damos boas-vindas a todos, aos internautas, e que Jesus possa nos abençoar para a gente prosseguir. Boa noite, Alexandre. Bom, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Nós gostaríamos muito que vocês participassem. Então, nós temos aqui os nossos colaboradores que estão nos cantinhos, sentados nos banquinhos aqui, só vigiando todo mundo, mas não é vigiando de policial, não. Eles estão aqui para ajudá-los, tá? Então, com papel, caneta, quem quiser fazer uma pergunta, não se acanhe, participe, é o momento da gente aprender junto, tá bom? É só levantar a mãozinha, e aí eles vão auxiliar vocês nas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: é possível ser perseguido por espíritos? E como isto se dá? Bom, o que acontece é que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida, os espíritos respondem assim: mais do que imagineis. Se nós formos considerar isso, possivelmente eles acabam por guiar vocês, Então, o primeiro detalhe importante é que nós, espíritos encarnados, nós somos passíveis de receber mentalmente a influência por pensamentos, por emoções de outras criaturas também que, como nós, pensam, sentem, desejam, E nós somos capazes de captar esse pensamento, captar essa emoção, se nós estivermos na mesma condição que aquele espírito está colocando. Se nós estivermos com o nosso canal mental pensando, sentindo, alimentando vontades que estão sintonizados com aquilo que aquele espírito também pensa, sente e deseja, Então, a primeira coisa, é possível que um espírito nos influencie. É possível que um espírito nos influencie a ponto de nos prejudicar? Sim, é possível que isso aconteça, sim. E isso muitas vezes acontece quando nós, dentro da nossa invigilância, nós não oferecemos resistência ao arrastamento ao mal. Então, se nós não oferecemos resistência, estes espíritos conseguem não só nos influenciar, como também nos prejudicar. Mas como que isso se dá? Através de uma maneira muito sutil, através do nosso próprio pensamento, através da nossa própria emoção. Eles vão potencializar todo pensamento, toda emoção que porventura vá dar resultados desarmoniosos, resultados que nos causarão sofrimento. Então, se dá dessa forma. Nenhum espírito entra dentro do corpo de um espírito que está encarnado. Isso não acontece. E essa forma de possessão que no passado a gente achava que era real, de um espírito entrar no corpo já habitado por outro, isso não acontece. Isso se dá, essa posse, ela se dá através da mente. Então, o espírito
Ele toma posse da casa mental do outro espírito. Tá certo? É nessa situação. Então, para que um espírito nos persiga, para que um espírito nos influencie, é preciso que nós estejamos sintonizados com o mesmo tipo de pensamento que ele alimenta, de sentimento que ele alimenta, e além disso, é preciso que nós não ofereçamos resistência. Porque às vezes nós, dentro das nossas dificuldades, dos nossos vícios, das nossas virtudes, nós muitas vezes temos vários pensamentos, vários sentimentos, emoções que são semelhantes a de outras criaturas. Mas se nós somos os verdadeiros cristãos que vai filtrar aquilo que nasce do seu desejo e do seu pensamento através da lei do amor, a gente oferece resistência àquilo que possivelmente poderá mais cedo ou mais tarde nos causar sofrimento, né? Então ele vai ter dificuldade de nos causar qualquer mal. Não é isso, Alexandre? O que você acha? Isso, Sheila, concordo com você. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. A primeira pergunta que nos chega aqui é a seguinte: estou vindo aqui 4 vezes. Quando chego, fico muito sonolenta, abro muito a boca. Não tem como saber o que é. Naturalmente, fica difícil responder uma questão assim, digamos, mais pessoal, né? Tudo leva a crer que é sono, cansaço, né? Depois de um dia de trabalho, de um dia exaustivo, a tendência é que chega essa hora a gente realmente fique com sono mesmo, né? Agora, não sendo esse fator um fator fisiológico, pode também ser, naturalmente, um fator espiritual também, né? Muito comum. Quando a gente está acompanhado de espíritos, mais ou menos como a Shirley diz ali, aliás, todos nós estamos, nunca estamos sozinhos, sejam eles bons ou ruins, né? Dependendo da circunstância em que nós estamos trocando essas energias, esses fluidos, né, com essas entidades, muitas vezes nós estamos doando energia e estamos também recebendo energias, né? É muito comum quando a gente vem à casa espírita, a própria espiritualidade usarmos, né, como instrumentos, como mecanismo para ajudar outros espíritos que estão por aí, né, meio que perdidos, recém-desencarnados, e aí a gente vindo até o centro, muitas vezes nós os trazemos até aqui, para que aqui eles sejam atendidos, assim como nós também somos atendidos, né? Então, muitas das vezes, essas influências, essas trocas de energias que nós fazemos, elas nos causam sono, cansaço, fadiga, né? Então, no seu caso especificamente, eu não sei dizer, é uma coisa de foro pessoal, um foro íntimo, né? Naturalmente, a gente não sabe tudo que acontece nesses aspectos espirituais, não. Mas, ao mesmo menos, nessa direção aí. Se você quiser complementar alguma coisa, Shirley, fica à vontade. Certa vez, conversando com o Vicente, do CEP, né? Nosso amigo Vicente, ele disse que tem uma obra espírita. Vocês me perdoem, eu acabei esquecendo o nome. Ele me falou, mas tô tentando lembrar, não estou me recordando. Ele fala que muitas vezes que o bocejo seria, claro, pode ser uma coisa meramente biológica, né? Mas que ele pode ser também uma forma de você, vamos dizer assim, fazer uma exaustão de fluidos deletérios. É como se você jogasse para fora, né? Fluidos que muitas vezes são fluidos que podem te prejudicar, né? Te levar às vezes a sentimentos de tristeza, adoentá-lo, né? Então, ele me falou isso, ele me falou a obra, mas eu não estou conseguindo lembrar no momento qual que é, né? Então, também, como bem colocado aqui pelo Alexandre, né?
Isso pode ser, sim, também uma forma de exaurir alguns fluidos que a gente vem carregando, inclusive de casa, do trabalho, né? De onde nós estivermos. Vem uma segunda pergunta aqui, que é: qual a visão espírita sobre dependência química e como a doutrina poderia ajudar nisso? Eu considero a dependência química uma das coisas mais desafiadoras, né? Desafiadoras para o médico, desafiadoras para a família, desafiadoras para as instituições cristãs de uma maneira geral, desafiadora para a alma, né? E a dependência química, ela tem raízes como um polvo, né? Ela tem raízes múltiplas, ela tem raízes no seu passado, ela tem raízes no seu corpo físico, ela tem raízes no seu psiquismo e ela tem raízes nas companhias espirituais que você elegeu para ficar com você e potencializar tudo o que você sente, né? Então, é um quadro bastante desafiador, né? E como a doutrina pode ajudar nisso? Se a criatura que é dependente procura a ajuda, isso para mim é 50% do caminho percorrido, né? Porque a grande dificuldade é aquela criatura que é dependente querer se livrar do problema. É na verdade, a metade do caminho, né? Uma vez que essa criatura decidiu e chegou à conclusão que ele está se prejudicando e que ele quer se libertar, né? Aí tem realmente um caminho a percorrer que começa pela ajuda da família, o apoio familiar, por muita prece. A criatura que deseja se libertar, ela tem que ter o hábito da oração diária e a todo instante, a todo momento que sentir o impulso de procurar o agente químico, né? Ele precisa de tratamento através de passe magnético que vai ajudar a aliviar a sua impulsividade, né? E a sua abstinência. É importante o culto do evangelho no lar por essa família que está envolvida no processo. E é importante que a criatura tenha auxílio da ciência da terra. Porque, como bem dito aqui, é dependência química. Então, não é só psíquica. O corpo da criatura vai pedir, e muitas vezes de forma violenta, aquela substância. Então, ela precisa de ajuda médica também, porque nós precisamos atenuar a abstinência que é gerada pela ausência da substância, né? Precisa de ajuda médica e precisa de ajuda psicológica. Por quê? Porque quando a criatura se envolve na dependência química, ela possivelmente tem grandes complexos, né, psicológicos. Existem grandes dores da sua alma que ela tenta aliviar através dessas substâncias, né? Então, ela precisa começar a fazer reflexão sobre si mesma, sobre o significado da vida, sobre os seus desejos, sobre a sua autoestima, a sua pessoa. Tem que aprender a se valorizar, tem que aprender a dar valor à vida. E muitas vezes tem que aprender isso tudo como se fosse uma criança. Começar lá das pequenas coisas, né? E isso, a psicologia ajuda a criatura a modificar o seu olhar em direção à vida, a ela mesma e aos desafios que ela tem que enfrentar, né?
Então, o que eu penso é que a doutrina espírita, ela auxilia muito, mas ela sozinha pode não ser suficiente, né? Porque é um desafio realmente muito grande e a gente precisa unir muitas forças. Mas o primeiro passo, de fato, é a criatura desejar a libertação. Aí alguém me pergunta assim, mas se a pessoa não quer, né? Não acredita, mas é o pai, é a mãe, é o irmão consanguíneo que quer que essa pessoa se liberte. Ora, então não adianta fazer nada? Adianta. A pessoa pode não vir, mas aquele que deseja a sua cura, a sua libertação, obrigada, pode trazer para a gente a sua presença, porque através da sua presença, da sua vontade de servir e de ser útil, e do seu desejo que o outro melhore na sua condição, ele pode emanar para ele muito do magnetismo que ele recebe aqui. Ele pode ser instrumento da espiritualidade para ir pouco a pouco melhorando a condição desta alma que está completamente entregue, para que em um dado momento ela reúna forças para fazer esse movimento de desejo me libertar, né? Então, é um processo mais demorado, é um processo mais trabalhoso. A primeira impressão parece ser frustrante, né? Mas aquele que quer auxiliar a quem é dependente químico e que não se despertou, tem que fazer um trabalho igual o passarinho que carrega água para apagar incêndio. A impressão que se tem é que aquilo ali não vai resolver nunca, mas é com pequenas gotinhas que ele vai fechando a ferida e apagando aquele calor de sofrimento. Com pequenas gotinhas e de forma sempre persistente. Muito bem. Duas perguntas aqui. Tem 8 anos que não estou frequentando a casa por alguns motivos. Nessa reunião estou sentindo palpitações, as vistas escureceram, muita dor na nuca. Será que os espíritos estão querendo que eu volte para, não estão querendo que eu volte para a doutrina? Bom, isso aqui é parecido com a primeira pergunta que a gente respondeu, né? A gente não tem assim condição de saber essas coisas, assim, né? A gente não tem o poder de fazer essas avaliações assim. A gente vai, né, dentro de sugestões. Bom, se você tem 8 anos que não frequenta a casa, é muito comum. Quando a gente frequenta uma determinado templo religioso, seja a doutrina espírita, seja o catolicismo, o protestantismo, enfim, é muito comum que a gente se envolva espiritualmente dentro do ambiente espiritual da casa, né? E todas elas são muito boas, né? Onde um ou mais estão reunidos em meu nome, eu aí estarei, disse Jesus, né? Então todas as casas religiosas, pelo que eu conheço, todas elas têm o objetivo de acolher, né, e trazer alento às pessoas que estão frequentando. Quando a gente se afasta, naturalmente a gente se torna muito mais vulnerável, né? A gente falou aqui sobre as companhias espirituais, é um fato, né? Nós somos como antenas, né, que vamos captando os companheiros espirituais de todos os matizes, dependendo da nossa frequência e do nosso posicionamento moral e mental. Então, quando eu me afasto de determinadas frentes religiosas que por algum motivo ou por algum tempo eu frequentei, é muito comum a gente ficar muito vulnerável. E aí as companhias espirituais se tornarão outras companhias. É uma questão mesmo de sintonia, né? É como, por exemplo, uma rádio aí. A gente vai lá buscar qual rádio eu quero sintonizar. Então, afastando de um lugar que você era acolhido, que de certa forma protegido pela espiritualidade, aonde você estava sendo estimulado a trabalhar e se afinizar com a espiritualidade, é muito comum que a gente abra os flancos, né, e começa a receber influências que não são boas. É assim no nosso cotidiano.
né? Não é só na questão espiritual. Vamos deixar um pouquinho de lado espiritual, vamos falar do lado físico, material, né? Quando a gente começa a frequentar certos tipos de ambientes que não são bons, naturalmente o nosso comportamento ele vai sendo cada vez mais afinizado com o comportamento dos lugares das pessoas que eu estou convivendo. A nível espiritual é a mesma coisa. As companhias espirituais que eu estou convivendo, né, estão de acordo com os lugares que eu estou frequentando, com o meu condicionamento moral e o meu comportamento, né? Não é questão de falso moralismo, não é nada nesse sentido. É sentido mesmo de vibrações, de frequências, né? Então, se você voltou, é muito provável que os companheiros espirituais que você se afinizou ao longo desses 8 anos de afastamento, é muito provável que eles também estão sentindo esse baque agora no momento. E é muito provável que você esteja sim sentindo essas influências deles, né? Então isso é muito comum. Como dizia Allan Kardec, né, muito mais que ordinário, frequentemente são os espíritos que nos influenciam e nos dirigem. O que eu te aconselharia, se você me permite, né, é fazer o esforço necessário para voltar a casa, para começar a mudar de novo a sua sintonia, e aos poucos isso aí vai passando. Isso é muito natural, né? Quando a gente deixa certos hábitos, num primeiro momento, a mudança, né, que a gente faz, ela causa uma certa dor, um certo sofrimento, um certo constrangimento, né? Quem aí já fumou, que é meu caso, né, e tal, você para de fumar nos primeiros meses, você fica meio atordoado, você quer voltar, você sente o cheirinho de cigarro, você fica sonhando com cigarro e tal, né? E esses hábitos de comportamento são mais ou menos assim, né? A gente, durante um tempo, a gente tem dificuldade de se livrar dessas influências. Mas com o passar do tempo, dependendo da nossa persistência, dependendo da nossa força de vontade, a gente vai se afastando dessas influências e aí as coisas tendem a normalizar. Agora, tem também a questão física, que eu sempre gosto de dizer, né? Aliás, o Allan Kardec sempre orienta isso. Passar tudo pelo crivo da razão. Primeiramente, não é um fenômeno fisiológico, não é um fenômeno físico, não é uma doença? Não. Eu não sinto esse tipo de coisa lá fora. Eu estou sentindo dentro da casa espírita. Opa, então já é um norte que é uma questão espiritual. E se for realmente, a tendência é que isso vá passando à medida que você for mudando de novo seus hábitos. Se a Sheila me permite, Sheila, já vou emendar uma outra pergunta aqui. Boa noite, Alexandre. Gostaria de poder tirar algumas dúvidas. Já recebi algumas entidades há bastante tempo. Parei porque não sabia a quem recorrer por medo. Preciso de ajuda, pois isso está me atrapalhando muito. Bom, partindo do pressuposto que você realmente recebeu entidades, né? Isso coloca para a gente uma ideia de que você tem uma mediunidade, né? Lembrando que a mediunidade, médium todos somos, mas a mediunidade, segundo a visão espírita, é a capacidade do homem ou da mulher de conectar-se ao mundo espiritual, né? Por isso chama médium, aquele que faz a intermediação. E tem os médiuns ostensivos, como o próprio nome diz, são aqueles que estão mais ostensivamente ligados ao plano espiritual. Isso tem uma questão espiritual envolvida e tem uma questão fisiológica também. A espiritual é uma missão espiritual, que não é uma missão porque você era muito bom, pelo contrário. E a questão fisiológica é porque, para ser médium, normalmente tem um dispositivo orgânico para facilitarem isso, né, Sheila? Segundo diz o André Luiz, está ligado a uma glândula pineal, uma questão de os chakras coronário, frontal, mas é uma situação que a gente debate depois. Mas, enfim, então se você realmente, né, já deu passividade, já deixou se manifestar através de alguns espíritos, através da sua mediunidade, a gente parte do pressuposto que você tenha a mediunidade ostensiva, ok? Aí você fala que isso está te comprometendo, isso está te causando problemas, com certeza, a mediunidade não é fácil, lidar com ela não é fácil. Há questões que a gente chega até mesmo a duvidar, e há questões que a gente chega até mesmo a saber se é um pensamento próprio ou é um pensamento sugestionado pelos espíritos, né?
Aí que a doutrina espírita entra como um divisor de águas, no seguinte sentido: a mediunidade até então, ou então em outras correntes ou em outras religiões, ela é tida como algo sem muito norte, sem muita orientação, né? A doutrina espírita coube um estudo mais aprofundado, inclusive o livro dos médios chama-se um estudo psicológico da mediunidade, né? Porque o Allan Kardec parte do pressuposto que é um fenômeno psicológico e espiritual. Pois bem, aí coube a doutrina espírita adentrar nesse universo da mediunidade sem uma perspectiva mística, sem uma perspectiva religiosa, né, mais científica, digamos assim, e psicológica. E aí a gente entende que a mediunidade é uma faculdade que pode ser estudada e desenvolvida pelo médium. Quanto mais conhecimento da temática, mais o médium tem o domínio sobre o fenômeno espiritual. Por isso que a gente tem aqui na Casa Espírita e outros também grupos de estudos da mediunidade, para saber o que você está fazendo. Então você vai ler um livro dos médios, 650 páginas aproximadamente, falando sobre os diversos tipos de mediunidade, mediunidade ostensiva, mecânica, semimecânica, mediunidade escrevente, mediunidade psicofônica, psicográfica, clarividência, clareaudiência. Ele estuda todas as facetas da mediunidade. Aí ele traz vários exemplos das práticas mediúnicas. Aí a gente passa para as obras do Chico Xavier e do André Luiz. Diversas obras são específicas da mediunidade, mecanismo da mediunidade e outros livros especificamente da mediunidade. Para quê? Para que você e outros que tenham essa faculdade, que estudem, que desenvolvam, né? Desenvolver no sentido de estudar, de dominar o conhecimento da coisa. E depois passe, naturalmente, por todo o ordenamento mediúnico. A gente não faz assim aleatoriamente, a gente tem grupos de estudos, a gente tem grupos de treinamentos, para depois a criatura, quando estiver preparada, aí sim ela é convidada a participar das reuniões mediúnicas, né? De todo modo, se você não quer enfrentar isso, ou você pensa assim, não, eu não quero ser médium, eu não quero que os espíritos conversem através de mim, isso me incomoda, é um direito seu, nós temos o livre-arbítrio e a espiritualidade respeita. Mas se está te incomodando, então eu te indico aqui, nós temos o pessoal do acolhimento, passa por um tratamento espiritual, você vai passar por um tratamento espiritual, essas entidades que estão te incomodando naturalmente vão ser recebidas, vão ser afastadas, você tem que passar também por todo um ordenamento de comportamento, porque também não adianta, né? Enfim, então você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer. Se você quer participar das reuniões mediúnicas, o primeiro passo é o estudo, né? E tem uma rotina, tem uma disciplina, tem uma dedicação, não é assim, eu vou o dia que der, eu vou o dia que quiser, não é assim. As pessoas têm que abdicar de várias coisas, inclusive pessoais, para realmente decidirem a trabalhar na mediunidade, porque é um compromisso de muita responsabilidade. Ah, não, eu não quero, não estou afim, é um direito, ninguém é obrigado, mas isso está me incomodando, então vou passar aqui pelos tratamentos espirituais para que isso minimize os meus problemas e eu siga a minha vida assim, ok? Isso aí. E é interessante porque, assim, há momentos e momentos na vida da gente, e tenho certeza que todos nós temos, às vezes, alguns momentos que nós nos afastamos das atividades espirituais, né, Alexandre? Todos nós passamos por esse momento, né? Você que nos trouxe a pergunta, que nós agradecemos muito, tocou num assunto que é pertinente a todos nós. Às vezes nós estamos indo com a nossa tarefa, surgem desafios dentro da família, profissionais, que acabam nos tirando, né, nos afastando um pouco da casa do trabalho espírita. Agora, o médium, de fato, o médium, ele tem, vamos dizer assim, uma tarefa árdua. Eu digo assim, tem muita gente que acha que é um privilégio, né, Alexandre? Eu costumo dizer que é uma grande responsabilidade mesmo, né? É uma grande responsabilidade.
Mas, ao mesmo tempo, eu diria que a criatura que tem a mediunidade, ela consegue ficar muito próxima, muito mais próxima que qualquer um de nós que não tem a mediunidade ostensiva do mundo espiritual, né? Ela vivencia muito mais a existência do espírito que nós mesmos, né? E esse fato já é um fato que a fortalece, né? A se manter firme no seu propósito, porque ela tem prova cabal, dia após dia, da existência da alma, dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio eu, né? Dentro dela mesma, vamos dizer assim. Então, se por um lado é uma tarefa árdua, por outro lado é uma força motriz e que leva o espírito a um grande progresso do ponto de vista espiritual, porque aquele que abraça a sua missão dentro da mediunidade, ele realmente caminha com Jesus a passos largos, mais do que qualquer um de nós, né? Bom, tem uma pergunta aqui que penso pessoas que já têm problemas com obsessões e fica vendo, ouvindo todas as coisas ruins da política, inclusive dentro de casa, o tempo todo. Pode proporcionar novas obsessões, sendo que a pessoa ainda não conseguiu se fortalecer o seu espírito? Com certeza, né, Alexandre? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Um momento dentro do nosso próprio país e no mundo inteiro nós estamos vendo realmente uma situação que não deveria existir, porque nós, na verdade, temos apenas um pai, somos uma só família, que é a família humana, a humanidade, né? E nós não deveríamos estar nos dividindo, nem aqui no nosso país, nem no mundo afora, né? E nós vemos, assim, que os ânimos estão bastante exaltados, né? E não só aqui no nosso país, mas também fora, né, do nosso país, em vários países do mundo inteiro. Então, nós estamos vendo que a Terra está passando por um momento muito belicoso, né? Onde os ânimos estão muito aflorados, né? Todos muito irritados, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, visto que nós entendemos que à medida que nós pensamos, nós não só existimos, mas também somos altamente influenciados, né? Então, e influenciamos outros, né? Também influenciamos outros através do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso comportamento. A criatura que está frágil, né, do ponto de vista espiritual, ela fica mais suscetível a ser assediada, né, e a se sintonizar com todas essas forças e formas de pensamento que circulam no ambiente terrestre nesse momento que nós estamos vivendo. É preciso que nós tenhamos muita oração, né? É preciso que nós tenhamos muito bom senso e é preciso que nós tenhamos, sobretudo, o sentimento cristão, né? Da mansuetude, da tolerância, do respeito, sempre vendo no outro aquele irmão em Deus, nosso Pai, porque assim nós somos todos irmãos. Bom, uma outra pergunta aqui, já que você fez duas, eu vou fazer duas, né, Alexandre? Para vingar? Pois é, porque uma certa situação na minha vida sempre se repete trazendo o mesmo sofrimento. Olha, tem uma frase muito interessante que eu ouvi, assim, e que eu guardei para mim, que eu gostaria de trazer para o nosso amigo, né, que trouxe essa pergunta, ou amiga, que fala assim, vocês já devem ter ouvido falar. Como é que você quer obter resultados diferentes fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, né?
Se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, evidentemente que você vai estar sempre obtendo os mesmos resultados, ou resultados muito semelhantes, né? E essa frase, ela serve um pouquinho para essa situação. Por que que uma situação sempre se repete, trazendo o mesmo sofrimento? É hora de analisar, não é? É parar para analisar. Bom, então, se isso está se repetindo e eu estou sempre sofrendo em decorrência desse processo, por que eu deixo esse processo? Em que eu contribuo? O que na minha vida está fazendo com que esse processo ocorra desta forma? O que eu posso fazer? A pergunta é bem essa. O que eu posso fazer para que determinado processo aconteça de maneira diferente? Para que eu tenha a esperança de ter um resultado diferente. Né? Porque enquanto eu deixo as coisas correrem, acontecerem e se processarem sempre da mesma forma, como obter resultados diferentes? Não é possível, né? Então, é hora de fazer uma autoanálise, uma análise da própria vida e ver dentro da sua área de atuação, dentro das suas possibilidades, o que você pode fazer diferente para que determinados processos transcorram de maneira diferente daquilo que tem sido repetitivo na sua vida, né? Acho que a pergunta corre mais ou menos por aí. A gente não pode pensar que a gente nasceu para ser infeliz. A gente não pode pensar que a gente nasceu para sofrer. Não. A gente nasceu para ser um pouco melhor como ser humano, como espírito, como alma, como filho de Deus, um pouco melhor do que éramos antes de nascer novamente nesse corpo. Sair daqui um pouco diferente de quando chegamos aqui e para melhor, né? Esse é o objetivo. Então, assim, ninguém nasce para sofrer, mas a Terra é um planeta de provas e expiações. Ninguém nasce para sofrer, mas também ninguém nasce para ficar feliz o tempo todo, né? Alegre o tempo todo. Você imagina um estado de alegria ininterrupto? Você tem energia para isso? Para ficar extremamente alegre 24 horas por dia, 365 dias na semana? Não. Momentos de paz, momentos de apatia, momentos de algum grau de tristeza, eles vão se alternando com as alegrias, né? Até para a recuperação do nosso próprio corpo físico, que pode se exaurir, né? Então, nós não estamos aqui para ter apenas uma vida de eterna alegria. O planeta de provas e expiações, ele existe para vencer desafios. Alguns desafios vão ser muito difíceis e vão nos deixar frustrados em muitos momentos. E esta frustração é necessária para que a gente desenvolva a resiliência, a humildade, a paciência, o perdão, a sua relação com Deus, aproximando do Pai, querendo colo. É para isso. Nós temos essas dificuldades para nos ensinar determinadas virtudes que nós precisamos conquistar, né? Então, fica aí essa ponderação, ponderar. Tentar sempre fazer o melhor ao seu alcance e fazer sempre de forma diferente, porque se a forma com que você faz está dando errado, é porque precisa ser diferente, né? Muito bem.
Nós estávamos falando sobre médiums, né, Shirley? E teve uma certa ocasião que chegou uma pessoa aqui e falou assim que ela achava que ela era médium, que ela queria ser médium. E aí eu peguei e pedi para ela ler o livro Missionários da Luz, onde o Emmanuel fala sobre a mediunidade, e diz assim sobre quem são os médiuns. Ele diz que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, isso desmistifica um pouquinho essa questão da mediunidade como ser superior, né? Porque ninguém é superior. Só sei que essa pessoa nunca mais apareceu aqui. Bom, eu era gêmea, minha irmã morreu no parto. Pode ser que o espírito dela se sinta revoltado porque eu sobrevivi e ela não? Não, claro que não, absolutamente não, né? Isso não procede. Muito provavelmente ela já deve também ter se reencarnado, né? Essas crianças que morrem assim logo no parto, né? É muito comum esses abortos também espontâneos que acontecem. Segundo a gente aprendeu, toda experiência do espírito ela tem um porquê, né? Então é muito comum que esses espíritos que encarnam os chamados natimortos, ou quando nascem, vivem poucas horas e tal, muitas vezes é uma provação para o espírito, ou é um desafio para o espírito, ou a própria espiritualidade usa esses instrumentos para ajudá-lo também, né? As chamadas reencarnações compulsórias. Há tipo de mortes que são tão traumáticas para o espírito, como por exemplo suicídios, acidentes graves, né, principalmente relacionados a suicídios, aonde o corpo espiritual, né, que eu acho que todos vocês conhecem, que nós chamamos de perispírito, este corpo espiritual ele é lesado, inclusive, no momento do desencarne, né? O perispírito é uma interface do corpo e do espírito, né? E dependendo da natureza do desencarne, principalmente suicídios, o corpo espiritual ele traz em si essas marcas, esses caracteres do acidente. E muitas vezes o espírito chega ao plano espiritual debilitado do ponto de vista perispiritual, e aí são planejados para eles as chamadas reencarnações compulsórias. Eles vêm à carne, fazem uma espécie de choque, que nós chamamos de choque anímico, recompõe-se a estrutura perispiritual e desencarna de novo. Tá? Imagine vocês, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Quem conhece automóveis vai saber o que eu vou dizer. Às vezes você vai bater na bateria do carro, o carro não funcionou. Aí a gente faz o quê? Desce o carro numa ladeira e dá um tranco no motor, né? Aquilo faz com que o motor volte a fazer a compressão ali do pistão e volte a funcionar. Na maioria das vezes dá certo. É mais ou menos assim, a grosso modo. O perispírito lesou, então é preciso fazer um choque. Dá um choque na matéria, reconstitui-se o perispírito, aí a criatura volta ao mundo espiritual e depois volta normalmente. Então você citou o exemplo aqui, que a sua irmã gêmea morreu, tá? Cada um tem uma circunstância, está longe de me saber qual é, mas absolutamente, ela de maneira alguma, ela tem por você qualquer tipo de aversão, muito pelo contrário, vocês devem ter uma simpatia, porque se vieram juntas ali como gêmeas é porque tem alguma ligação espiritual muito forte, e pode ser até que ela esteja aí do seu lado, seja como filha, como irmã, ou como qualquer outra coisa. Bom, agora eu vou vingar da Sheila mais um pouquinho, né, Sheila? Agora eu vou... rapidinho aqui, você falou sobre política, tem uma pergunta aqui muito pertinente também, né? Essa semana temos eleições, qual é a posição do espiritismo sobre as eleições brasileiras? Não existe uma posição, né? O espiritismo não usa a doutrina como palco político partidário, nunca usou e nunca vai usar, tá? E eu acho que todas as religiões deveriam ser assim também. O que a gente fala é que todos vocês já sabem.
é uma questão de consciência política, é uma questão de cidadania, é uma questão de afinidades aos seus valores e seus princípios. Cada um tem os seus valores, seus princípios, cada candidato propõe ali um plano de governo, propõe a sua temática, a sua visão de mundo, e a gente vai votar naquele que a gente mais se identifica. É importante sabermos o plano de governo de cada um, né? Lermos, ver se esse plano de governo, que também não é certeza que vai ser executado, está mais de encontro aos meus valores e os meus princípios cristãos. E é bom também a gente ver a vida pregressa do candidato, se ele merece realmente o nosso voto, né? Então é nesse sentido, a doutrina espírita, volta a dizer, não dá palanque nessa questão político-partidária. A política, para a nossa visão, é uma temática humana que realmente tem que ser exercida por todos nós, como forma de, quem sabe, mudarmos e melhorarmos as nossas vidas, mas cada coisa dentro do seu lugar. Acho que encerrou, Chile. Você quer... Podemos encerrar? Então, meus amigos, então nós agradecemos a presença de todos. Hoje é a sua palestra, Chile? A Sheila vai fazer a palestra da noite, né? Vocês estão todos convidados a participarem. Agradecemos o carinho e a atenção de todos vocês. Boa noite. E queremos agradecer a participação. Aquelas perguntas que nós não conseguimos responder hoje vão ficar para a próxima terça-feira. Com grande alegria, né? Elas serão respondidas. Um abraço a todos.